Olá, pessoal! Nessa aula eu vou falar um pouco sobre as diferentes abordagens de modelagem de nicho ecológico ou modelagem de distribuição que existem e os que são utilizadas para estimar nicho e distribuição geográfica das espécies. Eu vou começar primeiro falando um pouco brevemente dos conceitos de nicho, os diferentes modelos, as diferentes abordagens de modelagem de nicho e no final eu vou apresentar um estudo de caso com modelos mecanicistas e híbridos. Existem diversos conceitos de nichos disponíveis e aqui eu posso até fazer um paralelo com os conceitos de espécies. Então, a depender do seu foco, a depender do que você quer identificar como espécie, você utiliza um conceito ou outro. Você utiliza o conceito de reprodução, de morfologia, o conceito genético. Para nicho, a mesma coisa. A depender do foco do nosso estudo, nosso objetivo, a gente vai utilizar ou um conceito ou outro conceito de nicho. Na modelagem de nicho ecológico, um dos principais conceitos e mais aceitos é o conceito de nicho de Hudson. O nicho hudsoniano é definido pela soma de todos os fatores ambientais que atuam sobre a espécie, um espaço ocupado dentro de um hipervolume n-dimensional. Então, na imagem à esquerda, a gente tem algumas dimensões, o fator y, z, x, que poderiam ser algumas variáveis ambientais, por exemplo. Variável de precipitação, temperatura, tipo de solo. E essas informações combinadas ali no centro são todas as condições favoráveis para a ocorrência de uma espécie. Então, a gente define o nicho a partir dessas n dimensões. Outros dois conceitos muito discutidos nessa área, nessa perspectiva de modelos de distribuição, é o conceito grinelliano, em que foca nos requisitos de sobrevivência de uma espécie em um determinado ambiente, e o conceito de nicho eltoniano, que foca nos impactos de uma espécie em seu ambiente. A sugestão de Grinnell é que as condições ambientais são determinantes requisitos para a sobrevivência de uma espécie. E Elton, ele já pensa um pouco o contrário, que as espécies elas influenciam o meio, que modificam o meio, portanto, elas também determinam esse ambiente. Antes de pensar nesses conceitos na prática, é importante que a gente relembre rapidamente a questão teórica. Então, aqui eu trago o diagrama de Bann, que é bastante conhecido nessa literatura, em que o círculo A representa todas as condições bióticas adequadas para uma espécie, existindo ou não essas condições, essas combinações dessas variáveis abióticas. A letra A', o círculo claro em verde, seriam todas as condições abióticas que existem e são adequadas para a espécie. O círculo B seriam todas as condições bióticas adequadas para a espécie, ou seja, interações interespecíficas que favorecem a ocorrência da espécie. E o círculo M seria a representação de uma área acessível. Quando a gente analisa a interseção entre A e B, a gente está analisando a distribuição potencial, onde a espécie pode ocorrer, mas não necessariamente ela ocorre. Fazendo um paralelo com o nicho, a gente poderia considerar que essa região seria o nicho realizado. Vale ressaltar que a definição de nicho realizado ela pode ser diversa na literatura, podendo ser, por exemplo, sinônimo de nicho ocupado para alguns determinados grupos de pesquisa. Então, aqui nessa aula, eu estou considerando nicho realizado a interseção de A e B. O nicho ocupado seria a interseção de A, B e M, que são áreas adequadas abioticamente, biologicamente e acessíveis para a ocorrência das espécies. Nessa região, a gente encontraria as populações fontes, e nas regiões ao redor, a gente encontraria populações dreno, pois nem todas as condições são favoráveis para a espécie. Logo, a taxa de natalidade ela é menor do que a taxa de mortalidade. E a população fonte estaria sempre repondo os indivíduos da população dreno. Quando a gente pensa na região ocupada, é importante entender que não necessariamente toda a região vai estar realmente sendo ocupada. A gente pode encontrar algumas ausências dentro dessa região, simplesmente porque a espécie não ocorre lá, não necessariamente são condições inadequadas. A gente pode pensar também em algumas ausências que são completamente discrepantes, que não fazem nem sentido. Por exemplo, um urso polar não vai ocorrer em uma floresta tropical. Então, é uma ausência que não faz nem sentido a gente colocar no modelo, pois vai gerar um viés no modelo. Entendendo o diagrama de Bann, a gente consegue entender um pouco o nicho no espaço ambiental e a distribuição da espécie no espaço geográfico, uma vez que esses dois espaços são recíprocos. Por exemplo,
Esse círculo aqui, essa elipse, ela seria a representação do círculo A, do diagrama de Bann, em que existem várias condições possíveis, mas não necessariamente que existem. A gente vê aqui alguns espaços vazios, que seriam combinações das duas variáveis, dos dois eixos, que não existem. E os pontos vermelhos, eles são combinações existentes. Já os pontos em azul seriam combinações dessas variáveis, essas dimensões do eixo x e y, que são abioticamente favoráveis, bioticamente favoráveis e acessíveis, portanto, o nicho ocupado. No espaço geográfico, a gente pode entender que existem diversas condições adequadas no espaço geográfico para a espécie ocorrer, aqui em vermelho, mas a espécie realmente ocorre na região ocupada que coincide com uma região que é adequada bioticamente, abioticamente e acessível. Tanto o espaço ambiental quanto o espaço geográfico pode ser estimado através de modelos. E existem diversos modelos de nicho ecológico que a gente consegue acessar esses espaços. O correlativo, que é o mais conhecido, inclusive a gente tem como sinônimo, né, de modelagem de nicho ecológico ou de modelo de distribuição, mas na verdade não é um sinônimo, porque existem outros tipos de modelo. Esse modelo correlativo, ele descreve a natureza capturando os mecanismos implicitamente, ou seja, ele não mede diretamente os mecanismos, as causas, e sim de forma implícita. O modelo mecanicista, por sua vez, explica a natureza explorando diretamente fatores causais, com base em uma teoria. Por exemplo, se eu tenho alguns registros de ocorrência no espaço geográfico e utilizo o modelo correlativo, eu estou dizendo que, implicitamente, aquelas condições onde aqueles registros ocorrem são condições adequadas abioticamente, bioticamente e acessíveis. Por isso que o modelo correlativo ele captura essas informações de forma implícita, indireta. Já o modelo mecanicista, ele vai medir algumas informações da espécie que estão relacionadas a informações do ambiente. Por exemplo, uma determinada espécie não consegue tolerar temperaturas muito altas, acima de 35 graus. E no ambiente específico, as temperaturas normalmente são acima de 35 graus. Logo, essa espécie ela não pode ocorrer nessa região, pelos fatores fisiológicos. E isso é introduzido dentro do modelo mecanicista diretamente, essas informações, esses valores. Os modelos mecanicistas podem incluir informações fisiológicas, como o exemplo que eu acabei de explicar, pode incluir informações evolutivas, dinâmicas populacionais, informações relacionadas à interação biológica e assim por diante. Já o modelo híbrido, ele combina essas duas informações, os dois resultados, tanto do correlativo quanto do mecanicista. Dessa forma, incorpora informações tanto de forma implícita quanto de forma explícita. Cada vez mais a gente tem visto a utilização desses modelos na literatura, desde o final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente, justamente porque a disponibilidade de dados está sendo cada vez maior, os dados estão cada vez mais acessíveis. E em relação aos modelos mecanicistas e híbridos, a gente também está vendo um crescimento grande da utilização desses modelos, porque além de bancos de dados que disponibilizam registros de ocorrência, como o GBIF, ou variáveis ambientais macroclimáticas, como o WorldClim, a gente tem alguns sites que também estão disponibilizando informações das espécies, as características das espécies. Tanto a IUCN quanto a ADW, que inclusive tem disponibilizado informações da fisiologia de várias espécies, por exemplo. Lembrando brevemente qual seria o workflow do modelo correlativo. A gente começa introduzindo algumas informações bióticas, como os registros de ocorrência, e informações abióticas, que seriam as variáveis ambientais. Essas informações são utilizadas por um algoritmo que gera um modelo. Esse modelo a gente valida, vê quais modelos são bons, quais modelos são ruins, e os melhores modelos a gente utiliza para responder a nossa pergunta. Você pode utilizar também diversos algoritmos. Se você utilizar diversos algoritmos, pode fazer um consenso desses algoritmos e, por fim, a gente projeta essas informações do modelo no espaço geográfico ou também em diferentes cenários temporais, como presente e futuro. Os modelos, eles inicialmente são contínuos e a partir de um limiar, considerando os erros de presença, erros de ausência, caso o modelo inclua registros de ausência ou pseudo-ausência, a gente consegue construir um modelo binário, que indica se a espécie estaria
presente ou ausente. No caso do contínuo, seriam regiões mais adequadas e menos adequadas para a espécie. Já o modelo mecanicista, a gente começa incorporando variáveis proximais. O que seria isso? São informações que estão em contato mais direto com a nossa pergunta. Por exemplo, no correlativo, a gente normalmente utiliza variáveis de temperatura da atmosfera, precipitação. No modelo mecanicista, a gente estaria utilizando a temperatura do solo, a umidade relativa do ar, nos estratos onde o organismo ocorre. Então, são variáveis proximais, né? Essa seria a definição, enquanto no correlativo seriam variáveis distais que estariam sendo introduzidos a priori no modelo, considerando um correlativo convencional. Além dessas informações microclimáticas, a gente pode incluir informações de características da espécie que é relevante para a nossa pergunta, por exemplo, cor da pele, cor do pelo, espessura de gordura, da camada de gordura, massa corporal. Isso no modelo mecanicista fisiológico, né, que é o que eu estou dando como um exemplo aqui agora, e algumas variáveis fisiológicas também, como taxa metabólica, temperatura corpórea, taxa de perda de água e assim por diante. Esse modelo também é gerado por um algoritmo, também precisa passar por validação, e o resultado são variáveis biológicas representadas no espaço geográfico, como, por exemplo, o potencial reprodutivo, ou horas de restrição, horas de atividade, que eu vou dar um exemplo mais na frente. Então, a gente consegue espacializar essa resposta no ambiente, no espaço geográfico. Essa informação ela também pode ser ajustada a variáveis macroclimáticas a partir de diversas equações e ajustes. Uma informação que a gente pode, por exemplo, extrapolar para novos períodos, novos cenários, como, por exemplo, futuro, passado e assim por diante, como é o exemplo dessa imagem à direita. Já os modelos híbridos seriam a combinação, a integração de ambos os resultados. Por exemplo, o modelo mais simples seria pensar na congruência dos dois resultados. Então, a gente tem informação aqui do modelo mecanicista sobreposto ao modelo correlativo, e a região de congruência seria a região alvo desse estudo. Então, essa seria a forma mais simples de se pensar em um modelo híbrido. Uma outra possibilidade é rodar um modelo mecanicista, o resultado que a gente gerou, por exemplo, o potencial reprodutivo, incorporar como uma camada dentro do modelo correlativo. Então, no final, a gente vai ter uma informação que ela é correlativa, baseada em variáveis proximais, baseada em variáveis causais vindas do modelo mecanicista. Ou podemos também fazer o contrário, rodar um modelo correlativo, cada pixel no espaço geográfico vai ter uma informação relacionada à adequabilidade ambiental gerada pelo correlativo, e essa informação ela pode ser incorporada dentro de uma equação mecanicista, por exemplo, capacidade de suporte. E a gente vai ter uma informação de capacidade de suporte baseada na adequabilidade climática vinda do modelo correlativo para cada pixel do nosso espaço geográfico que a gente estimou. Agora que vocês entenderam brevemente o que são cada um desses modelos, esses modelos eles seriam comparáveis? A questão é que existem diversas diferenças e pressupostos para cada um dos modelos, sendo essas diferenças e pressupostos conceituais, metodológicos e de previsão. Pensando nas questões, nos pressupostos conceituais, tanto o modelo correlativo, híbrido e mecanicista têm bases conceituais diferentes e respondem informações diferentes, acessam nicho e distribuição diferentes. Se a gente pensar da inequalidade de Hudson, a gente pode entender que, uma vez que você consegue estimar informações que não ocorrem, não existem na natureza, a partir de experimentos em laboratório, por exemplo, você consegue acessar o nicho fundamental a partir de um modelo mecanicista, que seria a representação do círculo A do diagrama de Bann. Além disso, também é possível acessar o nicho existente, considerando as informações do ambiente que existem, não informações que a gente criou em laboratório. O modelo correlativo, ele vai estimar a distribuição ou o nicho da espécie baseado justamente na localidade, nos registros de ocorrência que a gente encontrou. A ideia, então, é que a gente tem informações bióticas, abióticas e de movimento, uma vez que essas ocorrências estão ali, quer dizer que todas essas condições seriam adequadas.
Então, a gente consegue, com o modelo correlativo, estimar algo ali próximo do nicho realizado e nicho ocupado. Se a gente pensar em inserir informações no modelo que são relacionadas à dispersão, à colonização, a gente consegue se aproximar um pouco mais do nicho ocupado em relação a um modelo correlativo cru ou a um modelo mecanicista fisiológico. Mas, novamente, existem diversos conceitos de nicho e formas de lidar, de interpretar o nicho a partir de cada um dos modelos e o que cada modelo estimaria. Existe uma nova discussão, por exemplo, relacionada aos modelos mecanicistas, em que o modelo mecanicista ele não está atrelado à ideia do nicho de Hudson, considerando as N dimensões, o hipervolume. E complicando ainda mais as coisas, não necessariamente estaria atrelado o conceito de nicho à espécie, mas podendo estar atrelado à população ou mesmo ao indivíduo. Mas essa é uma discussão muito nova e o que eu estou trazendo aqui para vocês é toda a discussão baseada nas discussões tradicionais dos modelos de nicho. Uma outra diferença que a gente observa entre os modelos está baseada em questões metodológicas de escala, por exemplo, em que a gente pode pensar que as informações elas podem estar sendo atribuídas à espécie, à população ou aos indivíduos. Por exemplo, se você faz uma coleta de dados para alguns indivíduos de uma população e gera um modelo mecanicista, não necessariamente você tem uma informação que ela é gerada para toda uma espécie. Outra questão também em relação ao espaço e ao tempo, questão de resolução mesmo, assim, mais metodológica, em que a maioria dos trabalhos de mecanicistas utilizam variáveis microambientais e os modelos correlativos normalmente utilizam macroclimas. Além disso, uma outra questão metodológica é a questão da quantidade de dados que são necessários para cada um dos modelos. Os modelos correlativos normalmente precisam de poucos dados, que são as variáveis ambientais e os registros de ocorrência. Já os modelos mecanicistas, eles requerem uma série de parâmetros, uma série de características das espécies que não necessariamente é fácil de encontrar na literatura. Essa é uma das razões que os modelos mecanicistas são menos utilizados do que os modelos correlativos. Pensando em previsão, a maior parte dos trabalhos que comparam esses modelos ou que combinam os modelos mecanicistas e correlativos em um modelo híbrido discutem muito em relação à acurácia. Lembrando que a acurácia é a proximidade do valor médio projetado ao valor verdadeiro. Se o procedimento for repetido e as médias dos valores de todas as repetições forem próximas ao valor verdadeiro, a acurácia é alta. A questão da acurácia está muito envolvida ali na etapa da validação. Sempre que a gente roda um modelo de nicho, a gente quer bons modelos com alta acurácia. Porém, é impróprio a gente pensar em qual seria o melhor modelo para utilizar baseado na acurácia. Novamente, porque esses modelos eles requerem informações diferentes, inputs diferentes, estimam nichos diferentes e também estimam a distribuição geográfica em espaços diferentes, consequentemente. Então, é muito difícil a gente achar que comparar um modelo lado a lado, a gente vai conseguir saber qual o melhor modelo simplesmente baseado em acurácia. E isso traz a ideia de aplicabilidade e dos pós e dos contras. Quando é que a gente vai utilizar um modelo ou outro modelo? Isso tudo vai depender do objetivo do trabalho. E por que você está querendo comparar os modelos? O interessante, quando a gente compara os modelos, essa comparação não deveria ser de forma direta, como eu vejo acontecendo em vários trabalhos. O legal seria se a gente pudesse avaliar esses dois modelos de forma qualitativa, pensando em resultado da modelagem correlativa seria um resultado mais próximo ali da distribuição potencial, considerando o espaço M, A e B do diagrama de Bann. E o modelo mecanicista estaria dando uma outra informação para a gente, por exemplo, baseado no potencial reprodutivo ou em horas de atividade. E esses modelos lado a lado a gente pode conseguir olhar e interpretar à luz da nossa pergunta. Uma outra forma também seria integrar esses modelos, considerando informações distais e proximais dentro do modelo, mas lembrando, novamente, que esse viraria um novo modelo, não necessariamente respondendo uma pergunta relacionada ao modelo correlativo ou ao modelo mecanicista. Aqui eu trago para vocês um estudo de caso, onde eu avaliei a vulnerabilidade de algumas espécies de preguiça frente às mudanças do clima. Nesse trabalho eu utilizei modelos fisiológicos mecanicistas e o modelo híbrido. Nessa imagem eu trago a curva metabólica
e a taxa de perda de água por evaporação de um mamífero típico, em que quanto menor a temperatura do ambiente, maior a taxa metabólica, no sentido de produzir calor, e quanto maior a temperatura do ambiente, também maior a taxa metabólica, no sentido de perder calor. Há um gasto energético para perder calor. Entretanto, há um intervalo de temperatura ambiental que não há uma alteração muito grande na taxa metabólica. Esse intervalo a gente chama de zona térmica neutra. O grande ponto interessante de utilizar espécies de preguiça para um modelo fisiológico é que as preguiças elas têm a taxa metabólica invertida em relação ao mamífero típico, se assemelhando a uma curva de performance de um ectotérmico, porque com a diminuição da temperatura também há uma redução da taxa metabólica e com o aumento da temperatura também há uma redução na taxa metabólica e só ali na região da zona térmica neutra que não há alteração da taxa metabólica. Além disso, a preguiça, assim como outros animais, podem fazer termorregulação a partir de comportamento, de alteração comportamental mesmo. Quando está muito frio, ela encolhe o corpo, diminuindo a superfície do corpo, consequentemente diminuindo a perda de calor. E quando está muito quente, ela expande o corpo de forma a aumentar a superfície para facilitar essa perda de calor. E quanto mais tempo um animal ele gasta para termorregular, sendo considerando alteração de taxa metabólica ou de comportamento, menos tempo esses animais vão gastar em outras atividades. E isso seria uma demanda conflitante. Esse tempo a gente pode chamar de horas de restrição ou de horas de estresse térmico. E quanto maior as horas de estresse térmico ou de restrição, maior a taxa de mortalidade e predação e menor a taxa de reprodução e sobrevivência. E isso poderia ser fatal em cenários de mudanças climáticas. Então, para isso, eu gerei variáveis proximais, variáveis de horas de atividade e horas de estresse térmico, considerando que eu tenho variáveis microclimáticas para cada hora do dia na superfície do solo. Eu fiz uma média, então, de todas as horas do dia, considerando a temperatura do microclima e considerando os limites da zona térmica neutra, os limites térmicos da zona térmica neutra, e gerei uma variável, uma informação de horas de atividade e horas de restrição, horas de estresse térmico. Tanto a hora de atividade quanto a hora de estresse térmico pode ser ajustada a uma temperatura de macroclima, por exemplo, temperatura mínima do ambiente, podendo então extrapolar essas informações para outros períodos, período presente, futuro, possível passado, dependendo da pergunta que você tem interesse. Nesse caso, meu interesse foi em relação às variáveis futuras. A mesma ideia eu utilizei para gerar uma variável de taxa metabólica, em que cada equação da reta A, B e C foi relacionada à temperatura de microclima. E a gente conseguiu também fazer esse ajuste utilizando variáveis macroclimáticas e projetando no espaço geográfico. Então, nessa imagem, acima, eu trago o que seria um modelo correlativo comum, utilizando variáveis ambientais apenas, ou um modelo híbrido, que seria, então, a utilização de variáveis proximais, variáveis causais, dentro desse modelo, gerando, por fim, uma projeção contínua ou binária no espaço geográfico. O resultado desses modelos, a discussão é basicamente a mesma que a gente faz em utilizando modelos correlativos. A gente tem aqui a distribuição potencial da espécie, a região em amarela seria a região onde não houve alteração prevista para o futuro em relação ao presente. As regiões em azul seriam regiões favoráveis no futuro, que não são favoráveis no presente. E as regiões em vermelho oposto, né? Seriam regiões que haveria contração da distribuição potencial da espécie, regiões que deixaram de ser adequadas climaticamente no futuro. E com esse exemplo, vocês puderam ver na prática como seria a aplicação de um modelo mecanicista, um dos tipos de modelo mecanicista e um dos tipos de modelo híbrido. Resumindo, então, tudo o que a gente aprendeu aqui nessa aula. Que os modelos correlativos, eles incorporam aspectos causais de forma implícita, de forma indireta. Pode estimar
algo ali entre o nicho existente a realizado, talvez o nicho ocupado, dependendo das informações que você incorpore no modelo, e requer poucos dados, apenas dados de ocorrência, dados de variáveis ambientais que já são comumente disponíveis na internet. Já os modelos mecanicistas visam entender como determinada característica limita a distribuição da espécie. Pode estimar algo entre o nicho fundamental e ocupado, a depender das informações que você insere no modelo. Se você insere informações fisiológicas, você consegue se aproximar do nicho fundamental. Se você insere informações demográficas pensando em dispersão, colonização, você pode se aproximar um pouco do nicho ocupado, mas esse tipo de modelo tem um problema em relação aos dados, porque requer dados de espécie específico, diversas características da espécie que nem sempre estão disponíveis na literatura ou nos bancos de dados online. O modelo híbrido, por ser uma integração entre o correlativo e o mecanicista, incorpora informações tanto distais quanto proximais, tanto direta quanto indiretamente, estima a causalidade, estima algo ali entre o nicho existente e o ocupado, e também possui a problemática da questão dos dados, da disponibilidade dos dados. Importante ressaltar que, apesar do modelo híbrido inserir informações indiretas e diretas da causalidade dos mecanismos, não significa que ele é o melhor modelo a ser utilizado, simplesmente é um modelo que gera previsões diferentes e acessa informações diferentes, nichos diferentes. Logo, vai depender da sua pergunta, do seu objetivo, pensar em quais dos tipos de modelo de nicho ecológico você vai escolher, se é um modelo correlativo, mecanicista ou híbrido. E é isso, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui diversas informações novas, alguns trabalhos que eu estou realizando no momento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Obrigada!